Vou gravar esse vídeo aqui para responder a pergunta de que casar somente no civil seria errado, se não casar no religioso. Essa pergunta para nós cristãos tem que ser respondida com base na Sagrada Escritura. Para nós que somos cristãos, a nossa regra de fé é o que tem na Bíblia. E a Bíblia não entra em detalhes quando se fala do ato do casamento em si. Tem muitos aconselhamentos, mas no detalhe de como era realizada a cerimônia, não tem nada muito claro quanto a isso. Tem a parte que o Senhor Jesus visitou um casamento, uma festa, porém não foi realizada no templo, nem disse que foi um sacerdote que realizou. Mas vamos lá. Historicamente, como a Bíblia fala que era realizado o casamento. A gente tem lá atrás Jacó, que pediu a filha de Labão, e o mesmo entraram num acordo que Jacó trabalharia tantos anos para receber a filha no dia prometido. E assim foi. Quando ele trabalhou 7 anos, Labão foi lá e entregou a filha dele a Jacó. Não houve uma cerimônia religiosa, não tem nada descrito assim. Você não vai encontrar na Bíblia nada que dê embasamento para que o casamento fosse realizado de uma forma religiosa. Você não vai encontrar. Aí você talvez me pergunte, então eu sou contra casamento na igreja? Não é isso que eu quero dizer. Nós vamos chegar já a esse ponto. Que você não vai achar embasamento para dizer que o casamento no civil não é válido. Você não vai achar isso. Porque muitos acham que o casamento no religioso que é o que é válido, o casamento no civil seria só um complemento. Não, mas não é dessa forma. Você não vai achar. O ato do casamento em si, na Bíblia, era um ato totalmente civil. O único local que você vai achar referência histórica, dando detalhes que o casamento era um ato civil, até que assinava o contrato de casamento, um contrato mesmo, é assinado, como é nos dias de hoje, que a gente vai lá e assina com partilha de bens. Você vai achar no livro de Tobias. Para nós que somos cristãos, o livro de Tobias não é um livro inspirado, é um livro apócrifo, ele foi acrescentado na Bíblia católica. Mas os livros apócrifos são usados até hoje a fim de estudos, são usados. Não tem como negar isso. Os teólogos usam os livros apócrifos para estudos, porque muitas coisas que aconteceu historicamente está escrito lá. Embora o mesmo não seja inspirado e não nos serve como inspiração divina, mas tem lá em Tobias 7, versos 13, descrevendo como era o ato em si do casamento. Então o casamento no civil, ele é biblicamente está correto, porque era um ato civil. Mas de onde surgiu então a ideia do casamento na igreja, realizado na frente de um sacerdote, um padre, um pastor? Isso vem lá de trás, quando a igreja ainda era livre, e eles realizavam o casamento nas casas em que o pai entregava a mão da moça para o rapaz da outra família. Aí foi instituído que o imperador de Roma instituiu que a religião cristã fazia parte do Estado, era obrigatório ser cristão. Então, quando foi instituído a igreja como Estado, fazendo parte do Estado, o casamento foi obrigado a ser realizado, embora fosse ainda realizado nas casas dos seus familiares, teria que ser na presença de um sacerdote. O sacerdote realizaria esse ato do casamento, dando, como diz a bênção, né, fugindo do que historicamente a Bíblia fala como era o casamento, que o pai é que entregava a moça ao rapaz. E essa tradição foi se passando, e até hoje se repete. Só que ao invés das igrejas evangélicas ser um padre, um pastor, um sacerdote, é um pastor, um diácono, alguém, né, que seguiu essa tradição
e realiza o casamento no religioso. Mas você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia, da nova aliança de Cristo, os apóstolos realizando casamento, ou mesmo qualquer um discípulo dos apóstolos fazendo tal. Você vai encontrar eles aconselhando os casais. Isso você vai encontrar muito. Mas nada referente à realização religiosa de casamento. Você não vai encontrar. Não tem embasamento bíblico para isso. Você quer dizer que eu sou contra? Não, eu não sou contra. Cabe à pessoa escolher como ela quer. Eu também casei na igreja e não sou contra, porque tem pessoas que, ao invés de que o pai apresente a sua filha ao rapaz, pede a presença de um líder espiritual para que o mesmo faça, para que o mesmo apresente os dois diante de Deus e diante das suas famílias e seus convidados. Então eu não sou contra o casamento na igreja. Eu só estou esclarecendo que o casamento no civil não é errado. Cobrarem isso da pessoa porque ela casou no civil e não no religioso, não está correto. Está corretíssimo. Está corretíssimo. De acordo com a Bíblia, historicamente falando, está correto. Porque o casamento era um ato exclusivamente civil, de acordo com o que a Bíblia diz. Tá bom? Eu espero ter esclarecido essa dúvida. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe. Hã?